Ô Miguel, você falou assim, pô, lá atrás, pô, foi um começo, foi difícil, né? Hoje você colhe muito prestígio, assim. Como que foi esse começo? Você estava lá na Ilha do Governador? Eu morava na ilha e, obviamente, tinha que ser o médico, o engenheiro, enfim. Mas eu tive uma grande sorte. Eu tive uma mãe sartreana, uma mãe que era professora de literatura, muito à frente do seu tempo, casada com uma família. Meu pai era mais caretão e a família do meu pai muito careta, mas minha mãe era muito assim à frente do tempo. E minha mãe, a gente não ganhava brinquedo, a gente ganhava livro. Nossa. Então isso fez toda a diferença, obviamente. Era livro, tinha que se ler, 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 ler. E eu cresci vendo os meus pais lendo. Então a criança copia. Tanto eu quanto os meus irmãos, todo mundo lia, sempre leu muito. Depois eu queria ser ator, aí o negócio ficou estranho. E aí ele falou, não, não, isso não é profissão que se deva seguir, isso não é uma profissão. Mas a minha avó, olha que coisa engraçada, que você vê como o mundo mudou. A minha avó, que era uma pessoa que mal sabia, acho que não fez nem o primário, o- não tinha nem o primário, mas ela entendia a necessidade da criança ter uma vida cultural. Então, não tinha, nós éramos 15 netos. Então, imagine você que não dava para levar tudo, né? Então, no aniversário, ela levava a gente ao teatro. Era um presente de aniversário. Caramba. E quando eu fiz 8 anos, eu vim com essa blusa hoje até porque eu lembrei disso. Tinha umas roupinhas que a gente usava na época que combinava a camisa com o short. Conjuntinho, Era né? tipo um conjuntinho que os meninos usavam. Assim, era o cabelo Príncipe Danilo, né? Fazia um tupete e com gomalina. E eu me lembro que eu usava uma roupinha assim nesse dia, meu aniversário de 8 anos. Ela me levou no Teatro João Caetano e eu via Bibi Ferreira fazendo Alô Dolly no balcão. E eu saí dali uma criança transformada para todo sempre. Me lembro que no final do primeiro ato tinha um trem, ela saía no trem, cantando, dando. Aí fiquei louco. Falei, porra, tem uma outra vida acontecendo ali. Fiquei louco, 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 perdi o juízo. E nunca mais pensei que eu ia ser outra coisa na vida. Então, você vê que coisa impressionante, né? Uma ida ao teatro determinou a minha vida e como é importante a criança ser exposta a esse tipo de coisa. A arte, a cultura. Bom, então eu tinha isso em casa, mas quando eu quis fazer isso profissionalmente, né, o bicho pegou. Uhum. Aí o meu pai falou, não tem como. E eu queria fazer o tablado, porque eu sabia que era a Maria Clara Machado, que era a grande escola de teatro no Rio. Mas era pago, o tablado tinha uma mensalidade. E ele falou, eu aí, coitado do meu pai, eu falei, sempre fui muito fraco em matemática, nunca tive uma mente muito exata, e eu pedia dinheiro para aula particular, estudava com os amigos, e com o dinheiro da aula particular eu comecei a pagar o tablado. Só que teve uma festa de fim de ano e saiu no jornal a montagem. Ah, E eu lá, todo bonitão. E aí ele viu. Aí o bicho pegou. Mas aí eu falei, olha, não adianta, é isso que eu quero fazer da minha vida. E a minha mãe morreu muito jovem, ela morreu com 50 e poucos anos. Ela não chegou a me ver fazendo sucesso. Coitada, e ela estava tão angustiada que antes de morrer ela chamou meu irmão e falou, me promete que você não vai deixar seu irmão passar fome. Olha olha só, isso. cara. Puxa vida. Estavas errada, mamãe. Tava errado, cara. Mas era uma coisa assim, né, que era uma. Você vê, até a minha. Eu ainda não cheguei. Eu cheguei a pegar ensaio de censura, eu cheguei a pegar tudo isso. Ainda não cheguei a. Eu não tive carteira. Uma geração acima da minha, as mulheres ainda tinham a mesma carteira das prostitutas, né, as atrizes. É Era verdade. prostituta, era isso. O teatro, atores eram marginais.
que era um absurdo, né? Então, para uma família burguesa, era uma escolha muito fora dos padrões, né? Mas eu acho que há um chamado, né? Quando você realmente tem um chamado, e talvez a dificuldade tenha me ajudado, né? Eu costumo dizer, antigamente as mães sonhavam em ver o filho no Banco do Brasil. Hoje em dia querem na televisão, querem, né? As mães estão vendendo os filhos na porta. Faz um né? TikTok, É, filho. vai, Jogador de é o futebol. TikTok hoje em dia, né? Enfim, e é claro que não é todo mundo. Você tem um componente, várias coisas. Claro que eram menos, mas você acha que da minha turma do tablado, 2 seguiram carreira. Você tem que estar na hora certa, no lugar certo, no momento certo. É uma coisa muito misteriosa esse processo, É. né? Tem um pouco Outro da dia eu estava vendo que a resiliência. Marisa esteve aqui, né? A Marisa comentando, o Caco Antibes foi recusado. Caraca, né? velho. O Caco Antibes foi recusado. As pessoas não queriam fazer. E eu falei para o Daniel, me deixa fazer, pelo amor de Deus. Me deixa fazer, eu faço um teste, me deixa fazer. E Caraca, olha que velho. loucura. Foi um personagem que mudou a minha vida, mudou tudo. Então, era meu, claro, né? Eu não fui a primeira opção, não fui nem a segunda opção.